Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira da segunda semana da Quaresma, mais uma vez nos colocamos diante de Deus. O tempo da Quaresma precisa ser para nós um tempo de graça e salvação. Rezemos juntos com toda a Igreja que deseja essa conversão verdadeira. Oremos. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras e assim, como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho da liturgia de hoje está em São Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como o tema do Evangelho de hoje é o tema da subida a Jerusalém, creio que vale a pena recordar a homilia do Evangelho de domingo passado, onde nós falávamos do Monte Tabor e da espiritualidade da Quaresma como uma subida a este monte que nos prepara para podermos subir também ao Calvário. Ouçamos então aquela reflexão e tomara que seja de ajuda àquele que a escuta. Querido Diácono Lino, meu irmão, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Quaresma, que é como esse grande retiro comunitário que nós assumimos juntos como igreja para nos prepararmos para as festas da Páscoa do Senhor. E é importante nós encararmos a Quaresma como este retiro,
onde nós nos esforçamos juntos, onde rezamos uns pelos outros, nos mortificamos, jejuamos e abrimos também o nosso coração para os nossos irmãos necessitados, seja uma necessidade material, seja ela uma necessidade espiritual. Coração aberto à caridade nos assemelha a Cristo nosso Senhor, que nos amou e se entregou por nós, né? E nesse retiro da Quaresma, semana passada, se nós lembramos bem, a liturgia tinha nos levado às origens da humanidade, né? Falávamos sobre o sacrifício que Noé ofereceu a Deus. Às vezes nós falamos muito do pecado original, né? O pecado das origens, e nos esquecemos que nas origens também houve uma aliança das origens. Muito mais original do que o pecado, sem dúvida nenhuma, é o amor de Deus por nós. Ele é a rocha firme sobre a qual podemos nós nos apoiar. Podemos colocar sobre a rocha do amor de Deus os 2 pés muito firmes, porque Ele nunca nos abandonará. Deus não deixa de amar o seu povo. Nós que infelizmente voltamos as costas para Ele, e por isso na Quaresma somos chamados a nos convertermos, né? Voltarmos mais uma vez para o Senhor nosso Deus. E se no primeiro domingo a liturgia nos levava para as origens da humanidade, hoje a liturgia nos traz para o alto de uma montanha. Na primeira leitura nós vimos o monte da terra de Moriá, que os estudiosos dizem que é o monte do templo de Jerusalém. A terra de Moriá, antes de ser a terra do povo de Deus, se chamava Moriá, né? E viemos também no Evangelho o monte da transfiguração. Deus que quis, na história sagrada, várias vezes, manifestar o seu rosto e a sua misericórdia sobre essas montanhas elevadas, né? E por que será que Deus escolhe uma montanha para revelar o seu amor? Uma pergunta, né? Eu morei muito tempo em Friburgo, no tempo da minha formação sacerdotal e no início do meu ministério também. E é interessante porque lá em Nova Friburgo, as montanhas ficam no meio da cidade, né? E é muito comum que os jovens, nós nos reuníssemos e combinássemos subir uma montanha no final de semana, né? E geralmente o convite é mais ou menos assim: olha, povo, nós vamos sair daqui às 5 horas da manhã, né? Antes do sol ficar forte, né? Vamos começar a subir a montanha, e a subida vai durar mais ou menos umas 4 horas, né? 3 horas e meia, 5 horas às vezes, dependendo da montanha, né? Para chegarmos lá em cima. A gente diz, mas que programinha de índio, né? Ou seja, você trabalha a semana inteira, né? Cansa a semana inteira, e no final de semana, para descansar, o que você faz? Sobe a montanha, né? Aí o outro te diz assim, não, mas é muito bom, você vai ver a vista lá de cima, né? Você consegue ver até o rio, né? O caso do Caledônia, por exemplo, você consegue ver até o mar e tal. E aí as pessoas se animam e vão, né? Pois é mais ou menos por isso que Deus nos chama até o alto da montanha. Nos chama primeiro para que nós vejamos o que talvez na confusão da planície nós não sejamos capazes de ver. Nos chama também para nós nos esforçarmos, né? Ou seja, o esforço também é bom. Testa as nossas forças, nos desafia, nos faz crescer em virtude. O esforço é muito bom, purifica a alma, faz bem à saúde, nós dizemos, né? E é por isso também que Deus nos chama hoje para subir a montanha, para que nós possamos enxergar melhor as coisas, né? E para que as nossas virtudes possam crescer no esforço que nos purifica. E Jesus não chamou esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, para o alto de uma montanha gratuitamente. Não é um entretenimento apostólico ver a transfiguração de Jesus. Não é isso. Jesus os chamou ao alto da montanha, preparando-os para uma outra montanha. É como um treino, né? Qual é a outra montanha que Jesus Cristo subiu depois do Tabor? O alto do Monte do Calvário. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 568, a transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da sua paixão. A subida à elevada montanha prepara a subida do Calvário. E é assim. Já entendemos então um pouco
Por que Deus hoje nos chama à transfiguração? Para nos preparar para a cruz, para nos preparar para o Calvário, né? Agora vamos tentar colocar isso na nossa vida, né? Em primeiro lugar, o tema do esforço. Por que é importante esforçar-se na quaresma? Falamos disso desde o primeiro domingo, desde a quarta-feira de cinzas, na verdade, que é tempo de nos esforçarmos mais na nossa oração, é tempo de nos esforçarmos na nossa penitência, é tempo de nos esforçarmos na nossa caridade, essas 3 ações que são típicas da quaresma, né? Mas por que esforçar-nos, né? Pois eu já mais ou menos disse, para que nós possamos purificar as nossas intenções, as nossas boas obras, as nossas virtudes, para que nós possamos crescer. O esforço que nós fazemos na quaresma é uma graça de Deus, senão nós não cresceríamos, né? Quando eu era reitor lá em Friburgo, né, cuidava das vocações sacerdotais, eu sempre dizia isso para os seminaristas, né? Quando chegavam no seminário, me diziam quais eram os motivos pelos quais eles tinham decidido entrar no seminário, né? E são motivos muito bons. Padre, foi por isso, por aquilo e outro, né? Eu sempre dizia, muito bom, tudo isso é ótimo, mas você não permanecerá no seminário pelos mesmos motivos que você entrou. São bons os motivos, mas eles precisam ser purificados no esforço, precisam estar com os pés mais na realidade, precisam ser mais autênticos, né? E o mesmo que eu dizia ali para os vocacionados e seminaristas, eu digo para todos vocês. Os motivos, por exemplo, os casados, né? Os motivos que te levaram ao matrimônio não são suficientes para você permanecer no matrimônio. É necessário que esses motivos sejam purificados, colocados na realidade, transformados. E aí então, purificados, vocês podem recuperar o primeiro amor. É assim. É necessário que as coisas melhorem com o tempo. O mesmo eu digo para você no seu trabalho profissional. Se você não purificar a sua intenção todos os dias, seu trabalho perde o sentido. Digo para os jovens que estão na faculdade, que buscam uma vocação profissional, digo mesmo para o namoro, digo a mesma coisa para as pastorais da igreja. Se você não procura purificar as suas intenções nessa subida, né, que é árdua, subir a montanha leva esforço, você não permanecerá na pastoral, porque às vezes a gente entra com determinados motivos, mas logo logo as ilusões caem, você percebe a realidade das coisas, né? E se você não reencontra o motivo, você não permanece. Eu penso que foi isso que aconteceu com Abraão na primeira leitura, né? É importante dar uma nota histórica sobre a primeira leitura para a gente entender que história é essa de Deus ter pedido filho para Abraão, né? Parece uma coisa um pouco bárbara, né? Mas assim como aqui na América, também lá no Oriente Médio, na Ásia e na África, as religiões tinham como costume os sacrifícios humanos. E era normal isso naquela época. Por isso, quando Deus pede a Abraão o seu filho, não lhe parece algo tão desproporcional. Porém, quando Deus não aceita o sacrifício de Isaac e providencia uma outra oferta, né? Deus está de fato fundando uma religião que nunca terá sacrifícios humanos. Nunca a religião de Israel sacrificou um ser humano para agradar a Deus, nunca. Pelo contrário, o sangue de Abel caído por terra sempre clamou ao céu vingança, sempre. Deus é aquele que diz não matarás, né? Por isso é tão pedagógico o sacrifício de Isaac. Ele leva o filho, mas na hora H não mata o filho, entrega-o a Deus, mas Deus não lhe tira a vida. São Paulo, meditando sobre isso, coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus, né? Com Jesus não foi assim. O Filho único de Deus, Ele permitiu que fosse sacrificado pela nossa salvação. O único sacrifício que aboliu todos os outros antigos e agora é o nosso único que nós celebramos sobre o altar, aquele mesmo da cruz, né? Mas nós precisamos purificar. Abraão subiu com o filho, que era filho da promessa, e pela segunda vez compreendeu
que aquele filho era um dom de Deus, nós precisamos fazer isso também com as nossas boas intenções. Segunda questão da montanha, que eu dizia no início, né? Se é uma graça o esforço da subida, e você sabe aonde você agora está subindo, você sabe aonde você agora está sendo purificado nessa quaresma, também é uma graça a visão que nós temos lá de cima da montanha. Sabe, quantas vezes nós precisamos purificar, eu tenho falado sobre isso nas homilias, né? Purificar o olhar para ver as coisas na sua realidade. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus nessa quaresma o dom da ciência, que é um dos 7 dons do Espírito Santo, que é o dom de ver a realidade como Deus a vê. Eu fico pensando, quando nós estivermos diante do Senhor, como é que nós vamos falar das nossas futilidades, né? Diante da eternidade de Deus, como é que eu vou dizer para Deus: Senhor, olha, eu ouvi uma palavra há 5, 10 anos atrás e carreguei essa mágoa por 10 anos. Como pode? Uma coisa tão pequena. Tantas mediocridades, tantas pequenezes que nós guardamos só para não dar o braço a torcer, né? Tiremos isso da nossa vida. Tanta vaidade, tantas coisas que nós fazemos para agradar os outros e que sabemos que é pecado, desde o modo de se vestir até o lugar que nós frequentamos, as coisas que nós ouvimos, as palavras que nós falamos. Precisamos subir a montanha para ver as coisas com mais clareza e tirar da nossa vida esse resto, isso que não pertence a Deus. Outra coisa que nós vemos também do alto da montanha são os tesouros que nós temos, e às vezes estão do lado e a gente não percebe, né? Eu tenho uma pena danada daquela parábola do Evangelho do homem que vendeu o campo com o tesouro dentro. Se ele soubesse que tinha tesouro, ele não tinha vendido o campo. E às vezes nós fazemos assim, rifamos a nossa família, rifamos o nosso trabalho, rifamos a nossa alma, porque não percebemos o tesouro que há ali. Pecado é assim, é uma ignorância do tesouro que temos. Pedimos a Deus então hoje a graça de lá do alto da montanha ver com claridade. Senhor, mostra-nos o nosso tesouro, para que nós não percamos as graças que o Senhor nos dá. Olha para a tua família, para a tua pastoral, para a tua igreja, olha para o teu trabalho. Talvez você esteja tão ocupado nos detalhes que você não percebe o tesouro que há ali. E uma última reflexão que eu gostaria de fazer sobre o tema do Tabor, né? Que é aquilo que Pedro disse no alto da montanha. Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, né? Tem muita gente que fala mal de Pedro por causa disso. Fala: Pedro, você está doido, né? Como é que vai fazer 3 tendas para Elias, para Moisés e para Jesus, Pedro? Os 3 estão já no céu quase. Vocês não têm que fazer tenda, né? Mas eu não tiro a razão de Pedro. Jesus providenciou o Tabor para que os apóstolos pudessem aguentar o Calvário. E por isso é bom fazer uma tenda no Tabor, sim. É bom dizer a Deus: Senhor, é bom estarmos aqui. E nessa quaresma eu te digo com clareza: aproveite o Tabor que Deus te providencia. Porque sem isso, você não vai conseguir manter a subida. Você não vai viver bem o Calvário quando chegar o tempo da cruz. Não viverá. E às vezes passa a quaresma e nós não vamos mais ao Santíssimo Sacramento. Precisamos ir ao Tabor e ver o Senhor no sacrário. Precisamos vir aqui à missa e redescobrir a face de Cristo. Precisamos encontrá-lo na palavra, que é pão da nossa caminhada, que nos alimenta. Precisamos rezar melhor. Se a palavra é o pão do deserto que nos alimenta nessa terra, a oração é a água que sai do rochedo e nos sacia, e nos eleva, e nos convence da providência de Deus. Às vezes a gente vai para a oração como uma pedra seca e dura, né? De repente Deus, como acontece no Êxodo, né? Nos parte, e dali sai água viva.
diz o Senhor no Evangelho: aquele que crer em mim, do seu interior manarão rios de água viva. É a água da oração. Experimenta o Tabor. Sua família, sua pastoral, seu padre, pode não ser o melhor do mundo, mas é o que a gente tem. No seminário tinha um seminarista que dizia para mim: padre, o senhor é o melhor que nós temos. Eu falei: é verdade, um dia outro. Pois é, mas aproveitar, sabe, nos confessarmos bem. Vive o Tabor. Para nós podermos subir o Calvário, precisamos viver o Tabor. Eu fico triste quando as pessoas acham que Quaresma é tempo de tristeza e aridez. Quaresma é tempo de salvação. Quantas experiências de Deus nós podemos ter na subida desse monte que nos leva a Cristo. São Francisco de Sales dizia que o Monte Calvário é o Monte dos Amantes. Eu separei um trecho da obra dele e com isso eu termino a nossa reflexão. Ele dizia: o Calvário é o Monte dos Amantes. Todo amor que não tiver por origem a paixão do nosso Salvador é um amor frívolo e perigoso. Infeliz é a morte sem o amor de Cristo, e infeliz é o amor sem a morte do Salvador. O amor e a morte estão ali de tal modo confundidos que não pode-se ter um coração, uma coisa sem a outra. No Calvário não se pode ter a vida sem o amor, nem o amor sem a morte do Redentor. Fora do Calvário temos ou bem a morte eterna, ou bem a vida eterna. E toda a sabedoria do cristão consiste em escolher bem. Que o Senhor nos dê na Quaresma a graça de vê-lo, e uma vez visto, que nós nunca mais o deixemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos conserve sempre nessa tríplice atitude, de subir com esforço para nos purificarmos, de olhar com atenção aquilo que nós precisamos retirar da nossa vida porque não tem valor, e os tesouros que temos, mas que às vezes não percebemos, e de aproveitar o alto do Monte Tabor e a companhia de Cristo, para que compreendamos que vale a pena sim subir com Ele o Calvário e assumir com Ele a cruz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos Teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o Teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
unidos no mesmo coração.